Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Linkscast, o podcast que eu, Damiana, criei para trazer os nossos clientes, nossos parceiros de negócios e nossos convidados especiais. E hoje eu tô aqui com a Marcela Brasca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no teu podcast. Admiro bastante o trabalho da Links. Obrigada. E a Marcela, ela é advogada de família e sucessões para homens que buscam proteger o que tem de mais valioso. Aqui é gigante, né, o teu currículo, mas é muito interessante já de cara esse início aqui, para homens. Isso não é de agora, né? Ou já faz tempo que tu trabalha só com isso? Faz pouco tempo que eu resolvi me posicionar como advogada de homens, mas já é uma realidade do meu escritório há bastante tempo. Assim, ao longo dos últimos 15 anos começou esse movimento. 10 anos para trás, começou a ficar mais forte. Nos últimos 5 anos, ficou algo assim visível. O percentual de números de clientes dentro do escritório é 90% homem. Que procuram você? Que me procuram para defendê-los nas causas de família e sucessões. Especialmente questões que envolvem litígio de divórcio, convivência com os filhos, guarda e holding, né? Porque a preocupação não é só preservar o patrimônio, mas perpetuar o patrimônio. Então, a holding acaba sendo uma estratégia de grande busca. Tá, é legal que eu converso aqui contigo e eu também sou leiga, né? Então, as minhas perguntas são boas por isso. Fala pra nós o que é a bendita holding que todo mundo fala. Então, tá muito na moda agora falar em holding, né? Especialmente pós-reforma tributária. O que é a holding? Holding é uma estrutura empresarial que é do verbo to hold, né? De segurar, de gerir, proteger esse patrimônio através de estratégias, não necessariamente com a tal famosa economia tributária, que era o que a maioria procurava, mas ela vem também para organizar e para perpetuar através de governança, de estratégias passando de uma geração para outra geração. A gente tem muito problema geracional, né? Então, às vezes, o patriarca criou um patrimônio e ele quer que esse patrimônio ele seja perpetuado. Ao invés de ele deixar, através da herança, esse patrimônio, ele organiza numa estrutura, coloca todo o patrimônio dele dentro de uma empresa e depois ele doa as cotas e não os bens. E aí, se a gente conseguir colocar algumas regras, esses herdeiros, né, eles acabam não dilapidando o patrimônio. Que legal. E aí ele permanece ativo dentro da empresa. Então tem que analisar muito o perfil de cada família. Não é para todo mundo uma holding, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, tem que ter muita responsabilidade. Não é para todo mundo. Nem toda arquitetura funciona para todas as famílias. Então, se a família tem um grande patrimônio, ou se a família tem uma preocupação que tem alguém da família que não vai manter aquele patrimônio adiante, tudo tem que ser muito analisado de forma personalizada. Mas é só para milionário, Marcela, isso, holding? Eu ia perguntar isso. Não é só para milionário. Né? Por isso que a gente faz uma análise muito no 1 a 1. Qual é a finalidade daquele patrimônio? Desculpe. Imagina. Saúde. Obrigada. Nós temos famílias que têm imóveis e esses imóveis eles são fruto de renda. Então, eles vivem de locação. Além das suas remunerações regulares, eles têm as locações dos imóveis. Faz sentido fazer a locação na pessoa física ou na pessoa jurídica? A gente analisa, caso a caso. Quanto é que fica esse imposto? Né? O que você prefere, colocar o dinheiro no bolso ou pagar para o governo? Então, essa é uma análise que a gente faz de forma antecipada antes de decidir pela construção ou não de uma holding imobiliária, por exemplo. Então, a holding, ela está gourmetizada. A gente tem vários nomes para holding, né? A holding patrimonial, a holding médica, a holding imobiliária, a holding familiar. Cada uma vai atender uma finalidade específica. Sim. Mas é um grande instrumento, ele está sendo muito procurado depois da reforma, porque em algumas situações, de fato, a holding é mais vantajosa. Que legal, não fazia ideia. Acho que às vezes a gente fica também tipo, não sei o que é, escuto, mas deixa assim. E às vezes não faz sentido para aquele teu momento de vida. Mas e se você começar a constituir patrimônio agora, os seus filhos são pequenos e você pretende, né, que isso siga adiante de uma forma a prosperar e aumentar? Será que não faz sentido começar a entender o que é? Claro. Né, para no momento oportuno constituir a tua própria holding, especialmente porque vocês têm negócios familiares, empresas familiares como a de vocês, elas costumam optar pela holding por ter já essa preocupação. Que legal, vou querer saber mais, porque realmente eu penso, né, a Links veio, é nova, né, tem 3 anos de vida, e eu penso assim, meu filho vai trabalhar lá, vai ser assim, a minha filha também, tô fazendo para eles. Sim. Né? E aí, mas vai saber, né? Se ele vai querer, como é que vai ser. E aí vem as questões geracionais que eu falei, né? Às vezes, a diferença de conceitos e objetivos de vida.
Então, a nova geração, nem sempre ela deseja aquilo que nós desejamos, Exato. né? Eu lembro que na nossa geração a gente queria fazer 18 para ter carro. Hoje em dia nem carro eles querem ter, Não querem. eles querem andar de aplicativo. Bicicleta. Né? Então, comprar imóvel era uma vontade muito grande da nossa geração. Agora eles pensam em criptomoedas, em investimentos no exterior. É uma mentalidade diferente. Então, quando a gente tem uma estrutura empresarial desenhada com regras de governança, de como entrar e sair da empresa, quais são os critérios de capacitação que esses membros da família precisam desenvolver para poder entrar na gestão dessa empresa, deixa tudo isso muito alinhado, não existe ruído no futuro. Que legal. Não existe disputa patrimonial, briga, porque tem inventário que pode demorar 10, 15 anos. Você já imaginou um imóvel Meu lá Deus. parado numa discussão familiar, num litígio, Deus judiciário lento do jeito que tá? Complicado, né? Coitadas dessas famílias, né? Eu tô assistindo aqueles Suits. Sim, adoro. Eu já assisti uma vez, agora tô assistindo de novo. Agora tu tá falando e eu tô lembrando porque realmente antes era muito mais difícil, né? Sim. Agora a gente tem muito mais conhecimento, digamos assim. Tá, então digamos que eu sou uma empresa nova e eu quero entrar nesse negócio aí pro futuro. Eu posso começar agora? Pode começar agora. Tipo, Mas estruturando. se fizer sentido, né? Para que é essa tua holding? A gente tem a holding de participações, né? Tu tem muitos projetos, eu vejo muitos parceiros. Às vezes vai começar uma nova parceria, um novo projeto, não quer ter nenhum tipo de vinculação com a Lynx. A gente pode pensar numa outra empresa que ela seja detentora de cotas nessa outra empresa que tu vai entrar. E aí a gente consegue agrupar esses teus rendimentos dentro de uma empresa e fazer investimentos através dessa outra empresa que não é a Lynx, nem aquela que tu tem um sócio. Então, tudo é Legal. análise de arquitetura. Ótimo. Né? Então, se tem imóveis, né? Tem um imóvel de vocês, daqui a pouco começa a comprar mais, ou compra uma sala comercial. Faz sentido a gente manter tudo isso na pessoa física? O teu negócio é um negócio de risco, né? Se ele não é um negócio de risco, às vezes não faz sentido criar uma camada de proteção. A famosa blindagem patrimonial, eu detesto, para falar a verdade, essa forma de vender a holding, porque eu acho que ela não é responsável. Né? Eu falo em camada de proteção. Se você tem uma atividade operacional, uma empresa que gera muito risco de passivo trabalhista, algo nesse sentido, por que ter o teu patrimônio no teu nome da pessoa física? Né? Então, a gente vai e coloca o patrimônio numa empresa e deixa ele com uma camada de proteção, caso tenha algum problema no futuro. E assim a gente vai desenhando quais são os modelos, né, que atingem mais a tua necessidade e pretensão. Que legal. Ótimo. Então, isso seria também uma prevenção, né? Também? Porque Sim. o direito, hoje, o advogado serve para acabar com um problema que está latente, né? Eu acho que já mudamos um pouquinho essa filosofia, mas ainda é um processo de educação do cliente. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que instrumentos preventivos são bem melhores do que resolver o problema na hora que ele está ali pegando fogo. Né? Então, por que não ter um bom contrato social? Por que não ter um acordo de sócios? Teu público são empresários. A maioria não tem um acordo de sócios. E aí depois, casamento é igual uma sociedade. Né? Ou a sociedade pode ser até pior. Porque às vezes tu não tem o mesmo alinhamento e sentimento que tu tem com teu companheiro. Se não tem regras claras em relação a essa sociedade, tem tudo para dar errado, não tem? Como é que fica? Quem que vai tomar a decisão? De quem é o voto de Minerva? Como é que é a retirada dessa pessoa? Como é que é a forma de pagamento? Questão da marca, do registro. Tem tanta coisa para definir de forma preventiva, Sim. Mas a maioria não faz. Dá até medo de ter sócio, né? Eu tô agora com um projeto novo, muito legal, inclusive, para... Não é lançamento, assim, mas é para nichar para médicos e fazer esses médicos, tipo, uma mentoria, né? E a gente vai utilizar a expertise do médico. Ele vai falar, né, para outros médicos, nichado, assim, tipo psiquiatra, dermatologista, enfim. E a gente vai entrar com a parte do marketing e vendas. Então, a nossa ideia é, tipo, vai vender mentoria para a pessoa conseguir vender mais também, né? Sim. Então, e eu já sei, a gente já falou isso. Nossa, a gente vai ter que abrir um CNPJ novo, tem que ver como que vai ser, fazer contrato para esses clientes novos. Então, é todo uma nova operação e um novo cuidado. Exato. E aí, fico pensando, né? Imagina, daqui a pouco a gente tá ganhando dinheiro, se Deus quiser. Não, estará. Né? E aí, como que vai ser, né? E será que a pessoa realmente, às vezes a gente não conhece a pessoa, né? Por isso que é legal ter isso aí tudo muito escrito. Tudo que está devidamente formalizado e alinhado não abre brecha para uma discussão judicial no futuro, né? O combinado não sai caro, não, lembra aquela fala dos nossos avós? É verdade, é exatamente isso. Se tem ali uma previsão, uma diretriz de como tudo deve ser conduzido e resolvido, a gente acaba diminuindo a potência de um risco futuro, né? E isso é muito importante.
Já empreender no Brasil é uma dificuldade gigante. Se a gente tiver um problema dentro da nossa sociedade, ainda mais. Né? Às vezes uma operação que está funcionando muito bem, tem um ruído entre os sócios, um quer sair, e aí como é que tu vai pagar a parte do outro? Às vezes não tem liquidez, né? E aí vai ficar naquela briga, que vai querer ficar interferindo na sociedade mesmo sem ter conseguido sair, porque não conseguiu sair e receber o valor que queria. Deus, que tem tanta confusão, né? E aí falando do teu público médico, que é o teu novo nicho, esse é um público que costuma fazer holding, por exemplo, especialmente aqueles que atuam numa área de risco, de responsabilidade civil, cirurgião plástico. Imagina que um cliente não gosta do resultado, ele vai entrar com uma ação para questionar. Ações normalmente dessa natureza têm um valor de $500 mil, $1 milhão. Meu Deus. Porque é uma reparação estética. E aí a primeira coisa que eles vão fazer é buscar o quê? O patrimônio do médico. E aí o médico faz uma holding, coloca o patrimônio dele, é uma camada de proteção para não ter já de imediato qualquer risco em relação ao patrimônio. Não tem nada de legal nisso. É estruturar uma arquitetura empresarial para proteger o teu patrimônio. Então, o certo mesmo é a pessoa virar empresária e já ter um advogado, né? Eu falo que advogado e contador é o novo petróleo. Todo mundo tem que ter um. Todo mundo que empreende, que quer crescer com sustentabilidade, com segurança, tem que ter dois, né? Esse combo, eu falo. Exato. Porque eles complementam entre si, né? As suas habilidades, as suas expertises, para trazer segurança para o cliente. Então, sim, eu entendo que deve ter um advogado e um contador para que você possa crescer com sustentabilidade. Sim, eu tive a sorte, né, da minha advogada, que hoje é minha advogada, dela, no início, falar assim, Dami, tu vai ver como vai mudar a tua vida ter uma assessoria jurídica o tempo inteiro, né? E realmente, meu Deus do céu, hoje... E ela fala pra mim, nossa, como tu evoluiu como empresária. E eu acho que eu evolui muito por ter essas consciências pequenas. Tipo, tu tem que falar com o teu colaborador. O que tu tem que falar com ele? Como tu tem que falar. Como tu tem que pra falar. Não ser um assédio moral. Exato. Né? E aí, a assessoria jurídica traz essa visão, né? Mas ela é consultiva, né? Então, qualquer coisa que tu vai fazer, tu consulta antes. Então, antes de errar, tu consulta. E aí, as chances de erro é muito menor. Né? É maravilhoso, assim, ter isso aí pra mim. Eu não fico sem, né? Agora. Que bom. Mas, voltando lá. Então, tu atende só homens. Se uma mulher te procurar... Eu atendo mulheres, não vou dizer que eu nego atender mulheres, porque eu não sou contra mulheres, pelo contrário. Mas é que é um perfil de cliente que acaba se aproximando de mim. Então, dentro do escritório eu tenho clientes mulheres? Tenho. Mas, normalmente, essas mulheres, elas têm também um perfil meio característico. Eu não sou aquela advocacia mimimi. Né? Que é muito de levar a mulher para o lugar da vítima, de trazer um cenário de a minha cliente mulher é vulnerável, porque muitas vezes não é. Né? E é olhar para o problema de forma objetiva e trazer soluções. Não tem certo e errado, tem o que é justo, o que está na lei. E assim, especialmente quando tem crianças, eu sou muito dura em relação à postura dos pais. Eu falo, eu não estou preocupada com vocês, adultos, que conseguem administrar emocionalmente os problemas de vocês, mas sim com as crianças. O foco principal aqui são os filhos. Como é que tá a situação deles? Como é que tá a convivência com os dois? Está sendo preservado o interesse deles? Então, atendo sim mulheres, né? Não vou dizer não, porque eu acho que a gente está aqui para ajudar. Mas eu tenho um cliente que costuma se atrair um pouco mais pela minha forma de comunicação, ser mais estrategista, mais resolutiva. E nem toda mulher quer esse tipo de advocacia. Às vezes ela quer aquela mais que abraça, põe no colo. Não tenho muito esse perfil. Eu sou o perfil mais, vamos resolver rápido, da forma mais econômica. Como é que a gente consegue... E eu falo economia, não é economia só de dinheiro, economia emocional. Essa não tem volta. Quando a gente cria um prejuízo emocional dentro de uma família, não tem como voltar no tempo e resolver aquilo. E dinheiro não traz paz, né? Então, às vezes a gente resolve, faz uma partilha de bens, fixa uma pensão alimentícia boa, mas o problema ainda tá ali, porque as pessoas não se resolveram. Que droga. Né? E então, qual que é a maior demanda, assim, que surge? É traição? É empresa que não deu certo? Falta de diálogo. E aí, falta de diálogo pode levar para todas essas outras coisas que você falou. A questão do dinheiro, a questão da traição, a questão de sonhos que já não são mais os mesmos e as pessoas se desalinham e decidem, ao invés de investir na relação, seguir cada um o seu caminho. E eu nunca vou no viés de, então tá bom, vamos separar. Eu sempre converso, não tem saída? Será que não vale a pena fazer uma terapia? Eu falo que eu sou pró-família, né? Apesar de o meu ganha-pão ser através dos divórcios, eu prefiro que as famílias se entendam do que elas realmente decidam por não seguir mais enquanto família. Claro. Porque quando tem um divórcio, são duas famílias que partem daquele momento para existir. Mas é o melhor? É a melhor saída? Será que não tem como contornar? O ser humano, ele
tá com bastante dificuldade de lidar com aquilo que não tá dentro das expectativas dele. Então, às vezes, um pequeno desafio que pode ser transposto com o auxílio de um profissional, a pessoa não quer tentar. E já aconteceu isso? Já aconteceu. De tu falar assim, não tem mais salvação, e aí eles vão lá e se salvam? Já, eu nunca falo que não tem salvação, porque eu acredito sempre na família. Não, isso. Mas já aconteceu de orientar, de ir pro psicólogo e eles decidirem por ficar e tentar mais. Que legal. Mais de uma vez, inclusive. Então, assim, acho que tá muito do casal estar aberto a ouvir. Como eu também já atendi uma mulher, veio decidida a se divorciar. E eu sentei e expliquei pra ela todas as consequências daquela decisão. E ela voltou pra casa e falou, Não quero. eu não quero me divorciar. Não quero divorciar. Eu acho que ainda dá tempo de tentar. E eles estão até hoje juntos. Que bom. Então, até hoje tem 2 filhos. Os filhos, né, um deles já atingiu a maioridade. Então, eu entendo que o nosso papel, ele vai além só de aplicar a lei. Né? É mostrar qual que é a melhor solução e mostrar também quais são os desdobramentos. Porque às vezes a pessoa tá no auge daquele sentimento e ela não consegue ter essa visão com clareza. Então, é direcionamento, é clareza, é explicação jurídica com palavras fáceis. Não sei, assim, às vezes não tem essa impressão de que tem advogado que fala difícil. E aí juridiquês. Juridiquês a gente chama. Daí a pessoa não entende nada. A maior reclamação dos clientes é muitas vezes não entender o advogado. Claro. É que nem esse negócio da holding aí. Tá todo mundo falando, mas e quem sabe? E o que é, né? O que é essa tal dessa holding? Eu até hoje não sei o que é direito, agora que tu me explicou. Tá, e aí, falando um pouco mais de comportamental, né? Assim, o que tu aprendeu com isso tudo, tipo, com esse monte de divórcio e litígio, enfim, pra te trazer, assim, pros casamentos? Tipo, primeira coisa, tenha conversas difíceis. Conversas difíceis trazem tempos fáceis no futuro. Então, assim, se eu deixar para conversar sobre algo delicado num momento em que está difícil, está pesado, a probabilidade de se transformar num furacão é muito grande. Se eu venho com uma conversa difícil, não necessariamente é só dinheiro, né? Às vezes é dinheiro. Tem casal que não consegue sentar e falar sobre dinheiro, por exemplo. Mas às vezes é a educação dos filhos. Às vezes são projetos futuros. Um problema muito grande. Eu queria ter filhos e tu não. O outro não. Conversa antes. Antes de casar. Antes de casar. Exatamente, conversa antes. Eu quero morar fora. Mas eu não quero, a minha família é daqui, eu não quero morar num outro país e ficar distante. Tá, e aí? Os sonhos começam a ficar... Mas ninguém faz isso. Dissociados. Ninguém senta pra conversar antes de casar. Por que não faz? Não sei. Tu fez? Eu fiz, porque eu tô no meu segundo casamento. Eu sei. Mas entende? As pessoas não têm o hábito de conversar. A gente precisa... Acho que ensinar, doutrinar as nossas crianças a conversarem mais sobre coisas difíceis. A falar mais, a se pronunciar mais. Às vezes a gente vai guardando. E não consegue falar pro outro de verdade aquilo que tá dentro da gente. Exato. Então, assim, tá no namoro, eu brinco que tem a jornada, né? Eu desenhei uma jornada para os meus clientes entenderem quais são os produtos jurídicos que podem ajudar na vida deles. Tu tem que postar isso aí. Então, tá? Eu tenho um vídeo que já tá roteirizado para isso. Mas é uma jornada e essa jornada eu vou andando e falando. Tá. Conheceu alguém. Primeira coisa que tem que se fazer, ainda mais se tu já tem patrimônio, contrato de namoro. Marcela, que absurdo, vou oferecer para outra pessoa contrato de namoro. É uma desconfiança. Não é uma desconfiança. É uma oportunidade de sentar e falar sobre coisas que são relevantes. Falar, nesse momento estamos namorando. Se daqui a pouco a gente decidir por ter uma união estável, um casamento, a gente vai assinar um outro documento. E por que eu tô falando isso? Tem um monte de namoro sendo discutido no judiciário. Um acha que tá namorando e o outro acha que tem uma união estável. E aí? Vai deixar na mão do juiz decidir a tua vida? Meu Deus, que loucura. Se tivesse um contrato definindo que isso aqui agora é um namoro, e se a gente optar por uma união estável, já tem um regime estabelecido ali, não é muito mais seguro? Mas isso é uma cultura, é uma educação, é difícil, né? Eu nunca vi. Já tá bem frequente o uso de contrato de namoro. Legal. E ampliou muito nos últimos 3 anos. Viu, Cássia? Muito. Já faz o teu. E por que eu tô falando isso? As pessoas estão começando a vida adulta, estão comprando um apartamento financiado. Mas eu comprei antes do namoro. Pois é, mas na união estável ou no casamento com a comunhão parcial, comunica todas as parcelas pagas durante a união. Que legal. Então, tudo aquilo que tu pagar durante esse namoro qualificado, que pode ser uma união estável, vai ser dividido lá na frente se vocês tiverem um processo judicial. Se eu tenho um contrato, nada é dividido. Olha, isso aqui é um namoro, nada se comunique. Se virar uma união estável, a gente já decidiu que vai ser o regime de separação. Entendi. Entende? Legal. Mas aí nós temos outros desafios, né? Temos. Porque imagina se a pessoa não é madura o suficiente pra isso. Termina a relação. Mas aí já não é um sinal que não é já pra você? é tchau pra ti, né? Também concordo. Então, assim, de um jeito ou de outro, é uma oportunidade de tu conhecer a pessoa. E
tudo depende também da forma em que a pessoa chega e te mostra a oportunidade. Assina esse contrato agora. Eu não vou chegar com um contrato pronto e colocar na frente da pessoa. Eu vou sentar com a pessoa e vou começar um diálogo. Olha, a gente tá começando a vida, a gente não sabe se essa relação vai dar certo. A gente tá investindo pra isso. Vamos assinar um documento? Te protege e me protege. Porque o contrato de namoro não é pra proteger um só, ele é pra proteger ambos. Porque a mesma regra que se aplica a mim, se aplica a ti. Já imaginou que de repente tu ganha uma promoção e aí tu vai trabalhar numa super empresa, um baita salário e começa a conquistar um monte de coisa, mas não é aquela pessoa que tu quer construir a vida junto. Sim. Aí já E aí, ele também, não é só contra a mulher, né? Que tu não fala, o contrato de namoro é contra a mulher. Não é, gente, é a favor dos dois. Mas com um bom diálogo. Claro, né? Com certeza. Aí pulou o contrato de namoro, o que vem depois? Faz uma escritura de união estável. A maioria não faz, vai morar junto, faz o famoso test drive. E aí depois vira o quê? Discussão judicial. Misturou tudo meu, tudo nosso. O que é teu é meu, o que é meu é meu, o que é nosso é meu, né? E aí vira bagunça. Então, assim, até o próprio pacto antinupcial. Quem é que consulta um advogado antes de casar? É a minoria. Vai pro cartório, não entende nada de regime de bens, o cartório indica lá um que ele acha que é conveniente pro casal, e as pessoas optam por algo que vai refletir na vida dela, tanto no casamento como na sucessão. Porque o regime de bens, ele também reflete depois da morte. A depender do teu regime, vai ter comunicabilidade ou não. A pessoa vai ser herdeira ou meia. Quando tu vai assinar lá no cartório que tu tá casando, esse contrato tá junto? O pacto antinupcial, ele é obrigatório em alguns regimes. Então, assim, quando tu vais lá no cartório, tu fala, eu quero fazer quero marcar meu casamento. Eles vão te pedir uma lista de documentos. E aí, tu vai fazer a habilitação do teu casamento. E tu vai dizer qual o regime que tu quer. Eles não te orientam sobre o regime. Tem lá a opção. Às vezes, tem casais que perguntam, mas o que significa cada um desses regimes? Eles explicam meio que por cima, porque não é obrigação deles. Né, explicar. Aí eles vão dizer, isso aqui não comunica o patrimônio, esse aqui comunica daqui pra frente, e a universal tudo comunica, antes e depois. Loucura. E a pessoa vai lá e faz um X, e depois assina um documento, e aquele regime de bens, ele vai perpetuar ali. Mas eu posso botar meu contrato lá, se eu quiser. Tu podes fazer um pacto que estabeleça todas as regras. E, inclusive, em relação aos filhos, inclusive em relação a pets, inclusive em relação à fidelidade. Gestão da casa. Mas aí, isso tudo que tu tá falando é um combinado pra ficar junto, não pra acabar. É um combinado pra ficar junto. E um pacto antinupcial, ele é construído, eu falo que é 3 mãos, eu e o casal. E a gente vai desenhando regras. Eu fiz um pacto esses dias que a gente fez previsão de tudo que tu puder imaginar, de acordo com a realidade deles. Legal. Porque a lei nos permite fazer pactos que não afronte o que está previsto na Constituição. Né? Então, eles estabeleceram como é que ia ser a gestão da casa, limpeza mesmo. Que os dois vão participar, que quando não puder participar, os dois vão dividir a faxineira ou a empregada. Então, aqui que tem que ter, se tiver algum problema de alguém perder o trabalho, como é que vai ser? O outro vai dar assistência. Que perfil de pessoa é isso? É a pessoa que tem bastante dinheiro? Como é que é? Não é. É a pessoa que já teve uma primeira relação e que a primeira relação não deu certo. Com certeza. Então, assim, existe um perfil de cliente que procura o contrato de namoro? Existe. Eu tenho 2 já mapeados. Aquela pessoa, especialmente o pessoal de TI, que fecha contrato internacional, recebe em outra moeda e ganha uma bolada. E tá morando junto com a namorada para economizar a moradia. De repente, ele ganha uma grana. O que ele vai fazer? Eu quero proteger o meu patrimônio, porque de agora em diante pode ser que a coisa mude. Então, ele vai lá e assina. Ou aquele homem que já casou, já separou e tá começando um namoro de novo. Ele já tem patrimônio, às vezes ele já tem filhos. Então, ele vai lá e já faz um contrato de namoro. O pacto, a mesma coisa. Dificilmente o casal que senta pra conversar comigo é o primeiro casamento. Normalmente é o segundo casamento. Então, talvez tenha o teu primeiro, porque eu tô no meu primeiro casamento e eu preciso fazer isso aí. Entende? Então, assim, tudo é da educação. A gente tem muita informação, né, Damiana? Eu falo assim, a pessoa, ela tem a opção de fazer certo ou de seguir na ignorância. Vai procurar saber. A consulta com o advogado é barata perto do prejuízo que a pessoa tem no futuro com o litígio judicial. Mas as pessoas não têm essa mentalidade normalmente. Então, vai e consulta, queira saber. Se eu escolher esse regime aqui, o que acontece? E esse aqui, o que acontece? Então tá bom, vamos conversar agora em casa e vamos trazer as dúvidas. Tem pacto tão interessante. Teve um casal agora que eles têm um cachorro, eles não querem ter filhos. E eles compraram esse cachorro juntos. E agora? Com quem que fica esse cachorro? Já se separaram? Não, mas já decidiram como é que vai ser se eles se separarem. Lá na frente, se tiver um problema, o que vai acontecer? O que tá no papel. Legal. Entende? Gostei. Eu acho que tudo nessa vida a gente tem que estudar e trazer conhecimento, né? Que te liberta de várias coisas, assim. Então, até pra, sei lá, ensinar a criança a dormir.
tem que ler um livro, né? Sim. Dar mamar no peito, tem que ensinar. Agora, educação dos filhos. Qual é o temperamento do meu filho? Meu Deus, é muita coisa, né? É bastante. Mas gostei, eu não tinha essa percepção ainda do casamento. Gostei. E a gente faz aí o planejamento matrimonial. O que é o planejamento matrimonial? A gente recebe esse casal e entende em que etapa da vida que eles estão. É isso O que a eles Georgia querem fala, então. sobre planejamento matrimonial. Ah, entendi. Eu sempre achava que o que ela tava falando era tipo assim, pra separação, entendeu? Não, mas por que acontece? Planejamento matrimonial não é um nome difícil? O que a pessoa vai ter? Igual holding. Ninguém entende quando a gente fala. Planejamento sucessório. Aí todo mundo fala, mas o que é o planejamento sucessório? São instrumentos jurídicos, não só. Testamento, doação, a holding. Tem tantos instrumentos que podem ser utilizados num planejamento sucessório para evitar o quê? O inventário. O inventário é super caro. Pode ser demorado ou não, se tiver divergência entre os herdeiros. Por que eu vou esperar acontecer se eu posso arrumar antes? Antes de morrer, no caso. Antes de morrer. E eu sempre falo, o que tu quer deixar? Uma herança de paz ou uma herança de briga? Que legal, adorei. Ou mais, tu queres ter tudo. herdeiros ou sucessores? Uhum. Quando tu tem uma holding, por exemplo, que a gente trabalha a parte de governança e trabalha toda a questão, né, dessa mudança de cadeiras ao longo das gerações, normalmente os familiares querem evitar duas coisas. Não é a economia tributária que eles buscam, assim, como o principal. Eles querem evitar litígios entre os filhos e netos. E eles querem também que essas pessoas tenham uma consciência de dar continuidade naquele patrimônio que o patriarca construiu por anos. Então, assim, tem uma diferença entre a gente pegar uma galera nova agora do digital, que tem milhões e que pensa de um jeito, e de pegar a cabeça de uma pessoa de 60, 70 anos, que trabalhou uma vida inteira, muitas vezes antes mesmo dos 18 anos, para construir um baita do império. Então, a gente também tem que entender como é que funciona, claro, né? Essa cabeça, quais são as expectativas, como é que é essa mudança de cadeira. Porque eles também se sentem um pouco inseguros em perder o controle sobre aquela empresa. Eu imagino. Então, assim, é um exercício para eles e para a nova geração. Então, é tão interessante porque a gente faz um acompanhamento para além do direito. Quando a gente trabalha com uma família, um planejamento sucessório, uma holding, a questão que envolve toda essa troca de geração, é muito bacana. Que legal. Adorei nosso assunto. Eu li um livro que é Casamento Blindado. Já leu? Não vi. Casamento Blindado. O blindado já me dá até um negócio. Não, mas não é desse ponto de vista. E aí, o que eles falam lá? Que a gente tem que ter uma visão do casamento como se fosse uma empresa. Então, tu tem que sentar e fazer combinados, alinhamentos de expectativas. Ele não fala essa parte jurídica aí. Mas eles falam que, assim, tipo, senta uma vez por mês e coloca no papel o que tá bom, o que tá ruim e o que nós vamos fazer para melhorar. Tipo, qual é o nosso plano para isso? Eu fiz isso com o Namir, é muito legal. Que daí sai de mim o que tá ruim, né? E sai dele também. E a gente já se compromete nos próximos passos. Claro que a gente fez isso uma vez só, né? Tem que fazer mais. Mas tu entende que houve um alinhamento entre vocês. Que vocês dois iriam para esse lugar de sentar e conversar, alheios a emoções, pensando o quê? Exato. No sucesso do casamento e dos negócios. Porque vocês são sócios na vida e no trabalho. Né? Então, existe uma mudança o quê? De postura, é comportamental. Exato. As pessoas que me procuram, elas já tiveram essa virada de chave comportamental. Elas já entenderam que é muito melhor eu planejar tudo antes. O casamento, o patrimônio, a perpetuação disso quando eu tiver filhos, netos, do que deixar a bomba estourar. Sim. E é isso que estão fazendo. Um livro? Eu já pensei. Já pensei em escrever um livro, não é o momento, porque eu acho que o livro é uma coisa que toma muito tempo, a gente tem que sentar e se dedicar, né? Apesar de ter um monte de gente fazendo livro com IA aí, né? Tem livro sendo lançado em 30 dias. Eu acredito muito num livro ter um pouco da tua essência. Claro. Né? Então, assim, dá trabalho, tem que ter horas de Nem pensaria em fazer pela IA, eu pensaria em fazer sozinha. Eu recebo propostas semanalmente. Quer fazer um livro? Tal empresa, tal, tu dá a ideia, a gente joga na IA e a IA constrói e só revisa. Não quero um livro assim, eu quero um livro que traga o quê? Histórias dentro do escritório, né? Mostrando para as famílias como é importante a gente ter um olhar em relação a todo mundo que está envolvido. Não, eu já pensei em tu fazer um livro que nem esse do Casamento Blindado, por exemplo, né? Mais para casais mesmo. Sim. Achei legal a ideia. Mas tu não tinha antes uma mentoria para outros advogados? Tinha, mas eu resolvi dar uma pausa nesse meu lado mentora, porque hoje o escritório tá precisando de mim para uma segunda etapa de crescimento. E eu comecei a entender que eu não conseguia ter energia para os dois projetos. Mas eu sinto que tu tá numa força boa agora. Tu também?
Então, andei tendo uns ajustes aí que eu dei uma balançada e agora eu tô recebendo, engraçado tu falar sobre isso. Essa semana passada eu recebi duas mensagens de advogados dizendo, tô precisando de ti, tô precisando de uma mentora na advocacia. E eu falei, vamos conversar, mas por hora estou com vagas fechadas, né? Eu tô muito envolvida com as palestras, que eu acho que é um universo que tu também tá, né, mergulhando cada vez mais. As palestras, elas me trazem não só autoridade, mas traz muito cliente. As pessoas não entendem o que eu faço e quando eu vou para um palco que eu explico, elas começam a entender e me procuram para talvez resolver alguma coisa dentro da casa delas, da família, da empresa. A própria questão do acordo de sócios, se tu parar para olhar, não é algo necessariamente do direito de família. Mas eu uso muito, por quê? Porque os meus clientes são empresários. Então, a gente auxilia na criação do acordo de sócios. Estar no palco hoje é mais interessante para mim do que dar as mentorias. Mentoria é uma delícia, é um amor. Eu gosto de ensinar, eu gosto de acompanhar. Mentoria a gente pega na mão, caminha junto, mas exige muito do nosso tempo. Então, eu tive que escolher. Eu falo, a vida é de escolhas e escolhas normalmente difíceis, né? Então, eu optei por manter agora só o escritório e as palestras e aí deixar as mentorias para os próximos anos. Eu acho que assim, o advogado, tem muita gente falando isso, né? Que o advogado tá caindo por terra por causa da IA. Eu acho que isso é uma besteira, né? Não acredito Até nisso. falam do digital também. Eu também acho uma besteira. Tudo bem, tem alguns que sim. Mas tem que ter a mente por trás do negócio ali, né? Pense que a gente tem... Eu uso muito a IA na advocacia, tá? Não, sou super a favor, desde que tenha responsabilidade e um humano atrás revisando. Porque o trabalho, ele é maravilhoso para otimizar tempo. Às vezes me traz ideias que eu não consegui vislumbrar naquele momento. Às vezes eu troco uma ideia com os meus assistentes e eles falam, já pensou desse ponto de vista, trazer esse ponto, abordar essa questão? É muito rica a troca, mas precisa de um ser humano atrás. Claro. A gente está vendo vários erros no judiciário. O judiciário usa IA, o advogado usa IA, e a gente tem percebido erros. Precisa mudar a postura, eu acho. Precisa ter mais responsabilidade. Precisa ter uma lei para isso. Ainda não tem essa regulamentação. A gente recebeu semana passada até um manual do advogado tech, justamente falando sobre isso. Como usar, como ter responsabilidade, como ter ética utilizando. Né? Saiu uma decisão recente de 2 advogadas que usaram um comando para burlar a IA do judiciário. Meu Deus. Só que a IA captou. E aí elas sofreram uma penalização de 80, 90 mil reais, algo nesse sentido. Loucas. E acabaram com o nome delas, né? Então eu penso assim, a que custo? Né? Eu uso a IA para ganhar tempo, para ganhar qualidade, mas tem eu ou alguém da minha equipe revisando o trabalho. Então, não acredito nessa substituição, mas eu acredito que o advogado que não entender sobre inteligência artificial, ele sim vai ficar para trás. Então, não é o advogado que vai ser substituído pela IA, é o advogado que não entende, que não está aberto para aprender o uso dessas ferramentas incríveis, ele vai ficar para trás. Mesma coisa do digital, mesma coisa. É? Eu digo a mesma coisa. Mas a minha advogada tem advogados e advogados, né? Mas eu vejo que ela é o contrário. Ela, tipo assim, não, isso aí tem IA, não, tem que fazer sem IA. Entendeu? Tipo, é o contrário. Tipo, eu não quero usar e não preciso disso. Nós, advogados, costumamos ter uma cabeça mais fechada. Eu falo que eu costumo sair um pouquinho do tradicional, do perfil do advogado, porque eu gosto dessa coisa de inovar, de sair da caixa, de ser um pouquinho mais ousada. Mas não é um perfil da minha profissão. Sim. Normalmente é o pessoal mais quadradinho, né? E aí resiste. A maioria tá resistindo a usar a tecnologia. Mas tá perdendo de ganhar dinheiro. Sim. Entende? Porque daqui a pouco a atividade de 5 advogados vai ser substituída por uma IA. Porque se aquela atividade daquele advogado for muito banal, uma operacional muito simples, vai ser substituído sim. Vai. Mas aquele advogado bom, tecnicamente bom, que vai fazer uma troca com a IA incrível, não tem como. Exato. E no digital, né, já voltando um pouquinho pro meu assunto também, eu vejo muito isso. Acho que é uma das maiores diferenças de uma boa agência e de uma agência ruim. Porque, às vezes, o conteúdo, ele tá com muita cara de IA. Tu deve perceber isso também, Eu né? brinco que eu não gosto que tenha no conteúdo. É sobre isso, não é sobre aquilo. Meu que é típico da IA. Insuportável. O chat GPT Não é bom, sobre né? isso. Não é sobre posicionamento. É É sobre alguma identidade coisa. visual. E aí, já tem alguns jargões que tu percebe que a pessoa usou, o chat GPT. E é isso que eu falo. Eu uso, mas aí eu vou lá e boto o que? A minha essência. Isso. Troco um pouquinho daquilo que tá lá, porque a ideia é boa. Se tu for olhar, são bons conteúdos. Mas precisa de um toque humanizado. Sim. Precisa trocar algumas coisas para trazer a essência do teu cliente. Não vai ser como a IA fez. Né? Só que daí pra nós acaba sendo meio que um problema, porque a gente faz na mão. A gente Tudo? usa IA, mas é tipo assim, corrija a colocação verbal desse texto. Mas assim, tipo, pra tu criar um carrossel bom, que seja persuasivo, a IA não vai fazer. Claro, né? Se tu fazer 1000 conversas com ela e treinar ela, né? ela vai aprendendo. Mas, tipo, ela não sabe o que tá em alta, o que tá rolando no Instagram, entendeu? Sim. Agora parece que tem uma Manus,
Que parece que o Manus, ele é do Instagram. Acho que o Instagram comprou, alguma coisa do tipo. Ah, eu não sei, né? Porque o pessoal vai comprando uma empresa atrás da outra e quando vê, tá todo mundo no mesmo grupo Meta. Isso aí. E aí parece que o Manus tem mais essa visão de Instagram. Mas eu ainda não identifiquei, assim, perfeição, sabe? O que eu faço, eu uso o GPT para criar prompt. Do GPT eu vou pro Gemini, pro texto. E daí eu vou pro Cloud, que é o melhor, né? Sim. Em questão de copy. E o Manus para identificar o perfil. Tipo, olha esse perfil e ver o que a gente tem que melhorar e tudo mais. Mas tu falou em 4 ferramentas. Tu observou? Eu uso todas também. Mas tu observou que... Olha a complexidade do teu trabalho. Exato. Ele tem a tua criatividade inicial. Vocês criam, como tu mesmo falou. Exato. Não é a IA que cria. Vocês criam. E tu refina... Na IA? Em 4. Exato. Então, assim, ó, a importância do uso da IA no teu trabalho. Uhum. Não, é Daqui ótimo. a pouco tu vai conseguir gerar contexto e prompt e comandos que tu consiga que a IA faça isso que tu quer sem tu começar do zero. Porque não tem problema. A IA é muito criativa, gente. Ela tem acesso a uma base de dados que é tua. Exato. Então ela começa a falar como você, né? Agora lá no escritório a gente tá pensando em fazer um clone, né? Da Marcela. Por que um clone da Marcela? Vai me substituir? Não, mas vai ser utilizado para gerar coisas do início, pautado na minha forma de redigir, na minha forma de pensar, na minha forma de estratégia. Eu tenho uma forma diferente de redigir as peças do que dos outros advogados. Eu uso muito storytelling nas minhas petições. Legal. Porque quando a gente vai falar dos fatos, para mostrar para o juiz o que aconteceu, porque é dos fatos, da fundamentação e dos pedidos. Quando eu vou na parte dos fatos, eu uso muito storytelling. E isso é uma característica da minha comunicação. Ótimo. Como eu uso isso para mostrar o direito do meu cliente pautado no que aconteceu. E a maioria não faz isso. Quando eu vou passar para as meninas que trabalham comigo, eu preciso que elas entendam que esse é o meu diferencial dentro de um processo. Então, esse clone, vamos dizer assim, ele vai auxiliar o trabalho delas, não o meu. Entende? Para começar isso aqui tá dentro, tá de acordo com a minha redação dela. Isso aqui não tá. Dá para aprimorar aqui. Isso aqui tem que ser mais aprofundado. Então, são ferramentas que vão ajudar. Eu acredito muito no uso da IA. Eu também. Eu tava pensando, uma das minhas pretensões é contratar alguém para IA no time. Tipo, ficar ali inventando coisa, procurando, fazendo agente. Tem muita empresa fazendo isso. Eu quero fazer isso. Escritório de advocacia, inclusive. Eu vi lá na época que eu trabalhava com o Cris, lá no Raiz. E tinha um cara lá que era só da IA. E ficava, inventava coisa, script, e e-mail. E é muito bom, porque daí tu vai aprendendo ensinando o time, né? E a pessoa vai criando um histórico, né? De erro e acerto, de testes, porque é isso, em tudo. Até no próprio digital, né? Faz um criativo. Pode ser que ele dê super certo, pode ser que ele não dê. Não, é muito teste. A gente que trabalha com criação de conteúdo, e eu vejo assim a relevância do trabalho de vocês para nós profissionais, porque não tem como tu também não estar no digital. É uma coisa que, apesar de tu não gostar, tu tem que fazer. Sabe aquelas tarefas de vida adulta? Não gosto, mas preciso fazer? Precisa, né? Então tem que estar lá. E aí a gente vê que existem ferramentas que podem facilitar o nosso trabalho, o trabalho de vocês e trazer qualidade. Eu vejo o advogado muito nessa limitação no digital, né? Tu já é diferente, né, dos outros. Mas eu vejo muito essa limitação de, não, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. A OAB permite tanta coisa. Então, aí tem o médico que também tem essa, né, eu não posso isso, não posso aquilo. E o advogado. Então, assim, eu costumo dizer que o advogado não é um perfil de bom cliente para agência. Claro, de advogado diferente, sim. Mas esses, assim, mais limitados... Tem que estar aberto, né? O advogado que não está aberto para inovar e mudar um pouquinho o formato do conteúdo, ele vai ser uma resistência grande para vocês. Não, e eu não já tive engajar. nesse lugar também, sabe? Eu já tive nesse lugar de resistência, foi uma evolução. Então, a pessoa tem que se abrir para o novo. E não tem como fugir. Eu falo, hoje, com tanta plataforma, eu não estou no TikTok, por exemplo, mas tem a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. O meu desafio maior agora é ir pro LinkedIn. Porque o meu cliente empresário está lá. Sim, eu preciso estar lá. Mas até agora eu não consegui, entende? Porque o Instagram ainda me rouba muita energia. Então, daqui a pouco eu tenho que fazer um processo de olhar pro LinkedIn, conectando com o conteúdo que eu já tenho no Instagram. E o LinkedIn é mais fácil pro advogado engajar. Porque as pessoas querem ler as coisas. No Instagram, não. No Instagram, eles não querem dizer, rápido, eu sou a doutora tal e hoje eu vou te contar tal coisa. Ninguém quer ouvir isso. Né? Se tu já começar falando que tu é a doutora tal, o pessoal já pula no teu vídeo, chata, né? Não quero te ouvir. Gancho ruim. E tu faz como teus conteúdos, me conta? Então, eu tenho apoio também, né, de social media, de estrategista e de captador de vídeo, é um time. Então, mais tarde eu tenho já 5 roteiros para gravar. Mas não é fácil pra mim, é um desafio. Porque às vezes não tô na disposição. Mas é como eu falei, bota na agenda e vai. Né? Não tem como... Vida de adulto. Vida de adulto. E não tem como
construir hoje uma autoridade com constância e coerência se tu não estiver em alguma ferramenta digital que esteja latente na vida do teu cliente. Meu cliente predominantemente não está no Instagram, mas ele me valida no Instagram. Claro. Então, ele tá mais no LinkedIn, às vezes até no Facebook pela idade. E o Google? Né? No Google, nem tanto. Eu questiono, assim, vocês procuram um site? Não é hoje. Muito bem pela indicação. O digital não é uma realidade do meu negócio, de clientes virem com frequência nem através. Vem um pouco, mas não é representativo. A indicação ainda por ser um produto que é um produto mais caro, um divórcio estratégico, um planejamento acessório. Se fosse uma matéria do direito mais simples, onde a pessoa trabalha com a dor, ou a mentoria daria. Com a mentoria eu usava muito digital. Mas para esses produtos que eu trabalho hoje, a gente está tentando encontrar um produto mais acessível para utilizar o digital para essa captação. Mas no dia a dia, um planejamento, uma pessoa não fecha um planejamento de 100 mil reais pelo Instagram. Ela vai me conhecer, ela vai pegar uma indicação de um amigo, ela vai lá no escritório conversar comigo. Às vezes vem um cliente de fora do estado para me conhecer no escritório, porque ele precisava conversar com a senhora, né, antes de fechar um contrato, entender como é que é a sua estrutura, a sua forma de trabalho, se a senhora é real, porque tem muito golpe, né? A gente, na advocacia, a gente tem passado por uma série de o golpe do advogado falso, né? Faz sentido. Então, assim, é muito arriscado, dependendo do teu produto. Se ele for um produto mais caro, a pessoa não vai fechar contigo pelo digital. Ela vai te namorar ali, né? Vai ficar vendo teu conteúdo, vai se interessar. Então, assim, é um meio de validação? É a vitrine que tem que estar, né? Lembra a famosa Avenida. A avenida mais famosa do mundo? Não é a internet? Tem que estar ali. Né? Então, isso mudou muito o meu posicionamento. Essa construção intencional de estar no digital mudou muito. Sim. Mas é um conjunto, eu falo. Eu gosto do online e do offline. Né? Eu vejo hoje, né? O Instagram é muito inteligente, né? O algoritmo é muito inteligente. Então, cada dia tá mudando alguma coisa, né? E hoje, o que eu mais vejo é a entrega de conteúdo, tipo, que vai fazer o teu posicionamento melhorar e tu poder ter mais vendas, você, né? Advogado. Então, quanto mais tu ensinar ali, entregar ouro, mais tu consegue visibilidade, sabe? Em vez de, tipo, só fazer vitrine, né? Sim. Então, tipo, o que eu posso agregar na vida do outro ali, né? Agora tem um formato novo, que eu não sei se tu tá por dentro, que é o Shadow. Não. É sombra, né? Que chama. Então, é tipo, tu tá... Teus stories, coloca os stories no feed. Entendi. Tipo, o que tu tá ensinando ali nos stories, mostrando, coloca no feed. Nem precisa tu editar. Só coloca uma headline, uma chamada, um título, que chame a atenção pra pessoa clicar. E aí aquilo automaticamente ele vai do story. Eu não dou conta de acompanhar, gente. Então, tanta coisa. Eu tem depois, instantes. Eu tenho né? um cara que faz muito isso. Até o cara da... Ai, meu Deus. Da CIMED. Como é que é o nome dele? Ah, sim. Peraí, esqueci o nome dele agora. Sabe? Não? Não. Mas daqui esse cara aí... Daqui a pouco vem. Não, ele tá bem... Tá na minha língua, né? eu esqueci. E ele faz o Shadow. Depois dá uma olhadinha no conteúdo dele pra te ver. Então, tipo, ele tá no escritório, ele começa a falar um negócio, ele mostra o funcionário, ele mostra a televisão, o computador, o que ele tá fazendo, e tá agregando na vida de quem tá seguindo. João Adib. Eu tô seguindo muito a irmã dele agora. Ela tá muito influência. Ela faz muita propaganda dos Carmed, né? E ela é muito engraçada, a Carla, gente. Ela é muito Depois engraçada. Eu vou olhar, não conheço. Muita gente. São sócios, né? E fora lá o pessoal do Sabor, né? Mas assim... Sabor advogada, né? É isso que eu falo. A galera vai lá na IA, faz um contrato pelo chat GPT, mas não tem a segurança jurídica. Então, sabor advogado. Tem todos os profissionais, né? Mas depois dá uma olhada pra te entender o quanto tá orgânico. É meio que seguindo o TikTok, assim. Shadows, vou procurar. Shadow, E aí tu sai daquela coisinha, da tipo... mesmice, né? Não, daquela coisa linda, beleza, um design lindo, maravilhoso. Então, eu tenho esse lado chato de gostar dos conteúdos lindo, perfeito e trabalhado. Que a gente sabe que não entrega nada. Engajamento só lá embaixo. Mas eu gosto desse conteúdo. Mas o teu story, eu gosto muito mais do teu story. Então, eu tenho que aprender a fazer... O que eu falo? É equilíbrio, né? Como tudo na vida. Mas tem que equilibrar. Tem que ter o conteúdo raiz, né? Aquele que tu abre, escreve, bota a legenda do próprio aplicativo do Edits ali e deu, né? Do que ter todos os vídeos. Então, eu tô tentando mixar um pouco agora, sair do perfeccionismo. Sabe? É tão difícil, sair do controle, né? Hoje, chegando aqui, já te contei uma situação que eu saí completamente do controle. E é isso, né? A gente não vai conseguir controlar todas as vertentes. Exato. Tentar se ajustar mesmo. Mas tem muita coisa legal nesse universo, né, Dami? De se posicionar através de ferramentas que potencializam. Imagina que se eu ficasse só no
offline, em eventos de networking, palestras, eu não chegaria, né? Eu tenho cliente fora do país, eu não chegaria no Paquistão, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, tem clientes meus, são brasileiros, né? Eles não são estrangeiros, mas eles moram fora do país. E aí eles me contratam para atuar aqui. Como que eles chegam até mim? Rede social. Né? Então, assim, eles conhecem alguém, indica, eles vão lá, olham a rede social, conhecem um pouco mais do meu trabalho, né? Não, todo mundo sabe isso, eu nem preciso convencer as pessoas, né? Isso aí é fácil pra mim. Mas eu digo nessa questão de, tipo assim, como fazer um bom conteúdo, sabe? Eu acho que isso é o que eu mais levo nas palestras hoje. Tipo assim, um bom conteúdo não é aquele todo lindo, maravilhoso. É aquele que tu tá entregando alguma coisa e a pessoa vai usar na vida. Né? A pessoa vai, não entendi. Tipo, eu e tu aqui hoje. Vou pensar em fazer um contrato pra mim. Eu não tinha pensado. Se tu falar isso no Instagram, talvez várias pessoas se liguem. Entendeu? Do que fazer As pessoas levam a palavra contrato como se fosse uma coisa muito ruim, e como se já tivesse vindo de uma predisposição de fim e desconfiança. E, na verdade, não. O contrato, ele é a tua oportunidade de sentar com a pessoa, fazer alinhamento de expectativa, estabelecer regras, pôr duas pessoas na mesa para estabelecer regras. Não é nem a minha regra, nem a tua regra. Né? E aí, lá na frente, a gente evita problema, mas a maioria já recebe desse jeito. Eu já sei, eu pensei isso já. Peraí, tem alguma coisa de estranho aqui, né? Ao contrário, né? Imagina, quer ficar junto? Tu quer ficar junto, tu quer perpetuar, por que não criar regras que resolvam os problemas quando eles, né, aparecem? E a gente sabe que aparece muito, né? Sim. Não tem como. Né? Eu já tive sociedade na advocacia e, assim, não é fácil. Tem que ter um alinhamento muito bom. Eu imagino. Graças a Deus, eu tive uma tentativa e aí depois não deu certo, eu já me traumatizei. Não quero mais, obrigada. Eu tenho parceiros hoje e funciona muito bem. Pra mim, funciona muito bem a figura do parceria mesmo, né? O escritório é só meu, também eu não tenho sócios na advocacia e tenho muitos parceiros advogados e parceiros fora da advocacia também. E é o que realmente ajuda a máquina a ficar completa, sabe? Ter pessoas com outras expertises e parceiros de outras áreas que também agregam valor à minha entrega. Bom, acho que vamos caminhando para o fim. Gostei muito da nossa conversa, adorei. Eu queria que tu deixasse um recado final para quem está te ouvindo e o teu @ para as pessoas te seguirem. Maravilha. Bom, deixando um recado de coração para que vocês não tenham que enfrentar problemas no futuro. Tenha conversas difíceis. Busque instrumentos jurídicos que possam preservar a sua família, o seu patrimônio e a sua paz. E, acima de tudo, clareza nos direcionamentos. O meu @ é marcelabrasca.advogada e eu espero vocês para seguir um pouquinho mais sobre o meu conteúdo. Muito bem, copy pronta. E você que está nos seguindo, envie esse conteúdo para quem possa interessar, acredito que todo mundo. E segue acompanhando a gente, porque toda sexta-feira tem um episódio novo por aqui.